Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos expondo o Evangelho de Lucas numa série de mensagens e já estamos quase findando esse livro, estamos no capítulo 24. Agora, falando a partir do versículo 13 até o versículo 35, nós vamos ler um momento aqui quando Jesus anda com dois dos seus discípulos até um povoado chamado Emaús. Leiamos o texto bíblico. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quero falar sobre o impacto da ressurreição. Vejam que informação interessante esse texto nos dá.
diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Na verdade, a ressurreição revelou a real condição dos discípulos. Eles não estavam conseguindo crer, eles estavam lentos para entender e lentos para crer, e estavam com os olhos ainda bloqueados, não tendo condições sequer de reconhecer Jesus ressuscitado. Mas nós vemos no texto que a ressurreição trouxe também como impacto a mobilização até de anjos para anunciá-la, primeiramente aos discípulos, para que os discípulos fossem então testemunhas da ressurreição de Jesus. Versículo 22 e 23 diz: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Até anjos foram mobilizados para falar acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Mas a ressurreição mostrou também a lentidão espiritual das pessoas. Versículo 25 diz: e lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas disseram. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não é capaz de entendê-las porque elas só podem ser entendidas espiritualmente. Por mais inteligente que uma pessoa seja, por mais estudado que ela seja, falando das coisas do reino de Deus, ela é cega até o momento em que ela nascer do Espírito, tornar-se uma nova criatura para entender o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos, que era um fariseu, um estudioso da lei, um homem erudito, Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo, porque se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O acesso ao reino de Deus é apenas para aqueles que nasceram de Deus. Então é necessário essa transformação, essa mudança na nossa mente para ter o entendimento das coisas referentes ao reino de Deus. E a ressurreição foi quem possibilitou esse novo nascimento. Ela é revigorante também. Ficar com Jesus ressuscitado e ter comunhão com ele, versículo 29 ao versículo 35 diz: mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eles pediram: fica conosco, o dia já está no fim, já está tarde, nem é seguro você continuar por essas estradas sozinho aí uma hora dessa, nem nós queremos ficar sozinhos aqui, fica com a gente, queremos a sua companhia, está tão bom estar com você. E Jesus entra para ficar com eles. E ali então Jesus passa aquele tempo com eles. Quando eles tomaram aquele pão da comunhão, os seus olhos foram abertos, eles reconheceram Jesus, eles foram encorajados. Ouvir Jesus falar conosco incendeia o nosso coração. Eles diziam: não ardia dentro de nós o nosso coração enquanto ele nos falava e nos expunha as Escrituras?
É revigorante estar na presença de Jesus. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Se faltava coragem para ficar sozinhos ou para deixar o companheiro ir embora sozinho, depois daquela comunhão, depois daquele tempo juntos com Jesus, depois de Jesus partir o pão da comunhão com eles, eles se encheram de coragem. Vejam que eles disseram para Jesus: já está tarde, a noite já está chegando, o dia está terminando, não é conveniente você prosseguir a viagem, fica com a gente. Depois desse tempo, versículo 33 diz: levantaram-se e voltaram imediatamente. Se eles achavam que era muito aquele acompanhante deles prosseguir a viagem, porque já era noite, depois deles terem tido a ceia de comunhão ali, ainda eles voltaram naquele mesmo momento. Assim que Jesus desapareceu de perto deles, eles voltaram imediatamente para estar junto com os outros discípulos e contar para eles. Mais 11 quilômetros de caminhada até chegar ao destino para estar ali. E então, aquele comentário: é verdade, o Senhor ressuscitou. Está comprovado. Nós somos testemunhas. Nós caminhamos com Ele pelo caminho. Ele entrou conosco no povoado. Ele celebrou um momento conosco ali, dando graças, partindo o pão. E isso trouxe mudança, trouxe esperança, trouxe nova perspectiva em nossa vida. E diziam: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou. E eles encontraram os outros discípulos no mesmo clima, dizendo a mesma coisa: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Jesus, ele precisava morrer, mas Jesus também precisava ressuscitar. Os discípulos de Jesus precisavam compreender isso. Eles iriam levar essa mensagem adiante. Eles seriam as testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 47 desse texto de Lucas, nós não chegamos até ele ainda, mas eu já vou dar um pulinho aqui para a gente olhar lá, e diz assim: em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Aqueles discípulos tinham um destino, tinham um propósito. Jesus tinha um foco com eles. Eles seriam testemunhas da ressurreição de Jesus. Eles seriam proclamadores dessa mensagem. O arrependimento e fé em Jesus é o meio de obter o perdão dos pecados, é o meio de obter a salvação. Isso está acessível a todas as nações. Eu não sei de que etnia você é, se você é brasileiro. Aqui no próprio Brasil nós temos várias etnias, as etnias indígenas aí, Tupi, Guarani, Marubo, Terena, há tantas etnias. Não sei qual sua etnia, mas há esperança para você, porque o Evangelho é para você. Eu não sei se você é japonês, português, alemão, turco, africano, não sei de onde você é, mas há esperança para você, porque o Evangelho é para você também. Para você da Venezuela, que está aqui no Brasil e ouvir essa mensagem, esse Evangelho é para você de Cuba, de qualquer lugar, o Evangelho é para você. E seria pregado a todas as nações, todas as etnias, todos os povos. Deus quer adoradores de todas as etnias. E Ele quer você entre os adoradores dele. Cabe aos discípulos de Jesus proclamar essa mensagem, levar esse evangelho até as outras pessoas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Tudo isso só é possível porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a boa notícia. Alguém já sofreu a condenação e eu posso ter a salvação. Alguém já recebeu a coroa de espinhos e eu posso receber a coroa da vida. Alguém já foi humilhado e eu posso ser elevado à glória de Deus por causa desse que sofreu a humilhação em meu lugar. Deixe os efeitos da ressurreição se fazerem sentir na sua vida também. Entregue seu coração a Jesus. Vem comigo, vamos seguir a Jesus. Vamos andar com Ele. Vamos dar o nosso coração a Ele. Vamos obedecê-lo. É isso que Deus quer de você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que ouviu essa palavra, pedindo ao Senhor que essa palavra possa dar fruto agora para a tua glória. Oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Invista no nosso ministério. As informações sobre a nossa igreja estão chegando até você por meio desses vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.